Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo à Escola de Vencedores. Você é mais do que bem-vindo no nosso grupo fechado. E eu quero parabenizar você que chegou, que conseguiu entrar nesse grupo, que acreditou e tem acreditado nesse programa de 7 dias de super desenvolvimento. Criamos esse grupo com o intuito de startar os seus sonhos, de startar o seu projeto, de colocar ele, tirar ele do papel. É tempo de tirar ele do papel, colocar ele para realizar. No primeiro vídeo a gente falou sobre por quais motivos você não começa. Há muitas pessoas que não começam muitas coisas porque são perfeccionistas, têm medo de desagradar as outras, ficam presas a uma série de crenças que não lhes deixam dar o início, não lhes deixam começar. Pega o primeiro vídeo aí, depois eu vou repostar no grupo e vai ser uma bênção para te ajudar. Gente, beleza, comecei, vou dar início, estou empolgado, bispo, quero começar hoje, quero dar o jeito. Calma, calma, não é assim, não basta apenas ter vontade. Quero falar para você hoje sobre realização. A realização é aquilo que todos nós esperamos, é aquilo que todos nós desejamos. Realizar os nossos sonhos, realizar os nossos projetos. Mas ele passa por pelo menos 3 processos. 3 são os processos da realização plena de tudo aquilo que você quer. Não basta apenas você desejar. Primeiro processo é a vontade. A vontade é o quê? A vontade é o sonho, é aquilo que vem em nós. Quando nós temos a vontade de realizar algo, a gente sonha com aquilo. A gente já, quando fecha os olhos, a gente já se vê fazendo, a gente já se vê realizando. E inicia-se então um processo químico cerebral. O seu cérebro começa a desenvolver uma sensação de bem-estar e ele já acredita que aquilo está pronto. Sabia disso? Por isso essa sensação de que quando você começa a falar de sonhos, você fica feliz, você fica empolgado, tem uma sensação extrema de bem-estar, porque dentro do teu cérebro já existe. E o cérebro não sabe distinguir o que é real do irreal. Mas o fato de estar no seu cérebro é real, é fato, está na Terra, aconteceu, é concreto? Não, só está na sua cabeça, só está na sua mente. Por isso que muitas vezes você fala dos teus sonhos para algumas pessoas e elas têm dificuldade de entender, elas têm dificuldade de acreditar, elas têm dificuldade de assimilar. Aquilo que parece ser tão simples para você, para elas é algo fora de uma realidade e de fato é, porque dentro da sua mente já está pronto, dentro do seu cérebro ele já vê como pronto. Mas esse é o primeiro processo, o processo da vontade, o processo do desejo. Isso é algo natural que vem sendo gerado dentro de nós. Se você quer montar uma loja, eu sei que quando você fecha os olhos, você já consegue ver as cores da parede, você já consegue pensar na logomarca, você já consegue ver até os clientes consumindo na sua loja, na sua mente. Isso está sendo produzido, isso está sendo gerado. Mas existem pessoas que não conseguem realizar porque elas param sempre no primeiro estágio. Elas ficam apenas no desejo, ficam apenas na vontade. E elas não entendem nada de realização porque a realização não constitui-se apenas em ter um desejo, em ter uma vontade. Você quer abrir teu negócio, você quer começar teu ministério, você quer começar tua igreja, você quer começar a fazer um monte de coisas. Você tem vontade, tem desejos e muitas vezes você vê que estes desejos não se realizam. Por quê? Porque, gente, não é mágica. Gente, não é milagre, não é sobrenatural. Se você tem uma vontade, essa já é a ação sobrenatural de Deus de ter colocado isso dentro de você. Mas agora você precisa transformar esse desejo, você precisa transformar essa vontade no segundo processo, em uma meta. E o que é uma meta, gente? Uma meta é algo atingível, algo alcançável. Então, se você tem uma vontade, tem um sonho, você pode dar um nome, vontade, desejo, sonho, você precisa de uma meta para isso se tornar realidade. E o que é uma meta? Uma meta é um objetivo a ser alcançado. Uma meta é uma estratégia, é um plano de ação. Então, eu costumo dizer que uma meta ela tem tamanho, uma meta ela tem métrica, ou seja, se você chegar em um ambiente como este, esticar um metro, uma trena, você vai conseguir saber qual é a medida. Se você sabe a medida, você sabe calcular a distância. Se você calcula a distância, você determina tempo. Então, meta é tamanho, meta é distância, meta é custo, meta é tempo. Então, se você começa a sair do campo do desejo e entra no campo de transformar o seu desejo em uma meta, então você começou o seu planejamento. Você tem um plano de ação. E neste plano de ação, você vai saber quantos dias, quantos meses, quanto de dinheiro você vai gastar e você vai pôr uma meta. Ou seja, você vai pôr uma data para concluir esta meta. Eu escrevi um livro no ano retrasado, no ano de 2019, e eu estava há muito tempo para escrever esse livro.
E eu ficava escrevendo um capítulo, escrevendo outro, e nunca concluía. Aí eu dizia, não, eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, tem que ser de 100 páginas, até que eu cheguei numa conclusão. Eu preciso realizar. E ainda esse ano de 2019 eu vou fazer o coquetel de lançamento desse livro. O que eu fiz? Finalizei o livro e disse, o que eu tenho para falar ainda a respeito desse assunto? Eu escrevo um outro livro, mas eu vou pôr uma data, vou tirar esse projeto do papel e nos últimos dias do ano de 2019 para o 2020, eu lancei o livro, eu realizei a meta. Porque se você tem uma vontade e ela fica no campo das vontades, ela morre. Porque aquilo que não é nutrido morre. Mas se você tem uma vontade e um desejo, o que você tem que fazer? Você tem que transformar isso em meta. Se você transforma em meta, agora você tem uma distância, agora você tem o custo, agora você tem uma data. E se você tem uma data, você vai fazer de um tudo para concluir, para transformar isso em realidade. Você precisa ter uma meta. Você precisa transformar o seu desejo. Olá, gente. Então a gente já tem uma meta. Vamos relembrar aqui os tópicos para a gente chegar no terceiro e finalizar essa explicação de quais são os processos da realização. Então, primeiro, vontade, desejo. Concluímos isso aqui, compreendemos sobre isso. Preciso transformar isso em quê? Em uma meta, certo? Então, eu preciso transformar em uma meta. E o que uma meta possui? Uma meta possui data. Basicamente, uma data. Custo. Ok? Eu preciso entender sobre custo, sobre data, sobre tudo isso aqui, ó. Sobre tudo isso aqui que realmente vai determinar e trazer à existência o meu plano de ação. Agora, chegamos no terceiro ponto, realização. Então, eu tenho um desejo, eu transformo o meu desejo em uma meta, e desta meta agora eu parto para a realização. Gente, a realização é a coisa mais fantástica na vida do ser humano. Sabe por quê? Porque a realização é o processo de empoderamento. Muitas pessoas morreram no primeiro estágio, não conseguiram entender esse segundo processo, transformar em uma meta. A meta é a ponte que te conecta, é o que faz a coisa se tornar possível. Sair do plano apenas da ideia, da psique. Ele vem para se tornar uma realidade. Agora, o processo de realização. Bom, eu tinha uma vontade, não sabia como fazer. Transformei em uma meta. Agora eu sei, agora eu tenho um plano de ação. Já que eu tenho vontade e plano de ação, o que eu preciso fazer? Realizar. Eu preciso transformar isso em realidade. E como que eu vou fazer isso? Transformar em realidade? Bom, o processo de realização é o processo mais fantástico dos nossos sonhos, porque ele traz empoderamento. Pessoas que são acostumadas a trabalhar, a produzir, quando elas ficam paradas, essa pandemia está deixando muita gente parada, pessoas que o seu segmento é dito pelo governo que não é necessário, as pessoas ficam em parafuso, elas não conseguem ficar sem produzir, elas não conseguem ficar sem fazer algo. Então, por quê? Porque a realização gera uma sensação de prazer muito grande. E não só de prazer, de empoderamento. Então, o processo mais fantástico do projeto de realização, de fato, é a realização. Por quê? Porque ela mostra pra gente que nós somos capazes de concluir. Há estudos que dizem que muitas pessoas desistem antes mesmo de fracassar. Você sabia? Ela nem fracassou. Ela nem foi mal no que começou a fazer, ela apenas desistiu. Porque esse processo, além de ser muito satisfatório, ele também é um processo que só as pessoas fortes e determinadas conseguem. Você tem vontade, transformou em um plano de ação, que é o pagar o preço, é a trilha do sucesso, agora você vai realizar. Comece realizando coisas pequenas. Se você tem dificuldade de realizar projetos, comece realizando coisas pequenas. Não desista enquanto você não finalizar aquilo que você se propôs a fazer. Assuma compromissos sociais. Por exemplo, vou fazer a live hoje. Faça a live hoje. Não interessa onde você está. É um compromisso que vai firmar você diante daquilo que você falou. Tem muitas pessoas que não realizam porque elas não têm compromisso nem com a sua palavra. É tempo de você, na Escola de Vencedores, ajustar a sua palavra. Nunca prometa aquilo que você não pode cumprir. Agora, se você prometeu, cumpra. Se você prometeu, vá até aonde precisa ir para você concluir o que você se propôs a fazer. A realização é o processo satisfatório de empoderamento. Comece com coisas pequenas. Tem vontade de ler um livro? Para que você vai comprar um livro de 100 páginas? Se você sabe que todas as vezes que você começa, você lê o primeiro capítulo e não conclui. Começa lendo um livro pequeno, um livro fininho. E quando você terminar aquele livro, uau, celebre.
Se presenteie por ter alcançado algumas metas, por ter concluído algumas coisas. Começou esse curso? Vá até o fim. Não desista dele antes de concluir. Assuma um compromisso com você mesmo. Porque quando você começa a realizar coisas pequenas e conclui o que você se propôs a fazer, o seu cérebro entende que você está pronto para entrar em metas maiores. Gente, é fantástico. Quando você realiza o fato de ter lido um livro de 50 páginas, você tem vontade de fazer uma faculdade. E se você colocar como meta, plano de ação, tirar o desejo do papel, você vai conseguir se formar na faculdade. Se você tem o desejo de abrir uma empresa, de começar o seu ministério, de abrir o seu ministério, de começar um curso, de começar qualquer coisa que arde no seu coração, que é o seu desejo, que você precisa startar, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que começar por realizações pequenas. Se propõe a fazer algo, mas conclua, porque melhor é o final das coisas do que o seu começo, diz a palavra de Deus. Porque quem conclui é empoderado. Então esse processo de empoderação acontece quando você realiza. Ah, gente, que sensação maravilhosa quando a gente realiza as nossas metas. Que sensação maravilhosa quando a gente passa por esses 3 processos. Vontade, plano, transforma em metas, plano de ação e realizo. Então, você está aqui nessa escola de vencedores para aprender a realizar os seus sonhos. Para aprender não só sonhar, não só dizer que tem vontade, mas as estratégias estão aqui. Vontade, desejo, canalizo e transformo em meta. Meta, ela tem data, ela tem custo, ela tem distância, ela tem dia, início para começar e dia e data prevista para término, para conclusão. Plano de realização. Vou realizar tudo que eu me propus a fazer, os compromissos sociais que eu assumi, compromisso com pessoas, eu vou concluir. Isso me empodera. Não comece querendo realizar algo muito grande, porque no meio do processo você ainda não está preparado para isso. Comece realizando coisas pequenas. Comece fazendo coisas pequenas, simples. Se propôs a fazer um jardim na sua casa, faça. Se propôs a plantar uma árvore, plante. Se propôs a ler esse livro, leia. Se propôs a fazer uma maratona de assistir e aprender sobre determinado assunto, aprenda. Realize metas pequenas, porque o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, o seu cérebro, ele vai entender. Bom, ele é alguém realizador. O desejo do meu coração é que nesses 7 dias você comece a realizar os seus maiores sonhos. Aquilo que você vinha falando ao longo dos anos, aquilo que você só vinha prometendo para as pessoas e para você mesmo ao longo dos anos. Eis aqui as ferramentas. Comece a colocar em prática. Você é mais do que vencedor. Lembre-se disso.